Então, como que você faz? Aqui, a última correntinha que vai completar os 60 pontos, você troca pra cor que vai ser aqueles 2 pontos do início, aqui. Você troca e faz essa última correntinha já nessa cor, tá? E aqui, você já pode fazer o seu primeiro ponto unindo as pontas. Antes disso, você observa se tá tudo certinho, se a correntinha, esse cordão de correntinha não tá torcido. Aí, você vai até o final dele. Quando chegar lá no primeiro ponto que você fez, você faz um ponto baixo já, pegando por esse risquinho aqui de trás, tá bom? Sempre pega por esse risquinho de trás, porque o acabamento fica bem melhor desse jeito. E aí, você faz o seu ponto baixo. E aqui no início você já tá pensando, já é muito fio, mas calma, dá tudo certo. Aí, essas pontinhas, você já tenta envolvendo elas. Já vai envolvendo elas, pra já encaixando e ficando no meio do trabalho. Fez o seu primeiro ponto baixo, você pega as outras cores que tem e já coloca elas nesse momento. Pra gente ter a mesma espessura de trabalho do início até o final. Vou pegar essas outras duas aqui que estão faltando no meu. E aí, pra você colocar, você deixa elas duas pro mesmo sentido. E faz o seu ponto baixo, já envolvendo todo mundo. Fica melhor aqui pra posicionar. Você já põe a sua agulha no lugar que vai ser o ponto baixo. Posiciona o seu fio. E aí, você faz o ponto baixo e já observa que você já consegue envolver todos os fios aqui. São 2 pontos baixos nessa cor que vai cruzar por cima dos quadrados pra fazer o xadrez. E aí, aqui são 4 pontos na cor mais clarinha que você tiver, a cor de fundo. Então, vou deixar aqui o gráfico pra gente ir olhando junto. Aí, você sempre vai trocar antes de finalizar o ponto, não faz o ponto baixo completo, você deixa ele assim. Antes de finalizar o ponto, você troca o fio já pelo que vai ser a cor de fundo. Então, aqui são 4 pontos. Aí, eu vou fazer meus 4 pontinhos. Esse começo é um pouquinho chato, porque você tem que lidar com todos esses fios aqui no início, mas dá tudo certo. É só já posicionar eles no lugar desde o início. E vai fazendo ponto bem soltinho, tá bom? Terceiro e aqui o quarto. Aí, agora, a cor preta. Observa que já tá tudo envolvido aqui, todos presos. E aí, você vai fazer agora, mudar pra cor preta. Na cor preta, mesma coisa, são 2, preto no meu caso, né? Aqui são 2 pontinhos, o meu preto coincidiu com o do gráfico. Aí, você precisa só ter essa atenção pra não confundir as cores que você tá substituindo ou fazer a pintura manual naquela folha quadriculada que tá em branco, que aí dá bem certinho. Os meus 2 pontinhos aqui. E aí, eu vou trocar de novo pra cor mais clarinha, que é a cor que tá no fundo. Aí, você conta já. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pontos. Então, aqui eu já ponho esse meu lilás bem clarinho. E 7 pontos. Depois desses pontos que eu vou fazer aqui, a gente vai conversar um pouquinho sobre a parte do avesso do trabalho. E aí, sobre o avesso, deixa eu só clarear um pouquinho. Sobre o avesso é o seguinte, a gente tem que ter uma conversa muito séria neste momento. A gente quer que o avesso fique ótimo, maravilhoso, perfeito e super escondido. E tudo bem, se ele ficar super escondido, super perfeito, ok. Só que a gente precisa combinar uma coisa aqui. Porque esse trabalho é um trabalho que vai ser grande. Ele vai ter 70 centímetros, circular assim vão ser 70 centímetros.
Normalmente, quando a gente vai deixar o avesso mais certinho, mais juntinho, a gente pega a cor que tá aparecendo, por exemplo, aqui tá aparecendo esse verde. E se eu quiser esconder este verde, eu vou dar uma puxadinha nele, ou eu ajeito assim um pouquinho com o dedo, tal, e o verde vai ficar um pouquinho mais escondido. Só que se toda vez que algum fiozinho aparecer no avesso, você puxar, o seu trabalho vai ficar deformado e vai começar a ficar estreito. Vai subir e começar a ficar estreito. Então, não se preocupa com o avesso, tá bom? Nesse momento, não se preocupa com o avesso, vai fazendo, prestando atenção só na frente. É um trabalho que a gente que é um pouco perfeccionista, é um pouquinho difícil desapegar do avesso perfeito, mas nesse momento, desapega do avesso perfeito e só vai fazendo, tá? Eu vou mostrar aqui como ficou a minha primeira, pra você ver o avesso dela. Olha, aqui tem uma emendinha já, ele não ficou um avesso 100%, tá bom? Tem as cores que aparecem, olha aqui, eu fiz esse exercício de desapegar do avesso, porque se eu não fizesse isso, ele tava ficando estreito, o trabalho começou a crescer e começou a ficar estreito, então, você faz isso aí também, desapega do avesso, tá bom? Se preocupa com a frente, usa aquela diquinha que eu falei já, sobre ir direcionando a sua agulha para a direita, que o ponto vai se acertando, vai ficando mais juntinho e vai ficando assim, tá bom? Então, vamos seguir. Fiz aqui os meus pontinhos do fundo, vou trocar o meu fio já para começar essa parte aqui. E é só um ponto nessa cor. E já volta pra essa outra, que é a cor que tá ficando no fundo. E aí, o trabalho é um trabalho espelhado. Então, a mesma quantidade de pontos que tem aqui, a gente vai fazer do outro lado. São 7 pontos. Você faz os seus 7 pontos. E aí, tem um ponto de atenção já aqui também. Depois dessas partes aqui. E eu recomendo muito que sempre que você for trocar de cor, você confere se está batendo a sua troca de cor, se você tá no ponto correto, porque normalmente quando vai entrar essa parte aqui, essa parte acaba ficando de fora. Eu já testei 2 vezes e toda vez que chegava nessa parte aqui, no início do trabalho, acabava ficando de fora. E tem uma outra parte também que tava ficando de fora. Quando chega aqui nessa parte que cruza o preto, essa parte que vem depois, esses quadradinhos aqui, esses outros pontinhos que vinham depois, eu não tava fazendo. Então, os pontos mais importantes para prestar bastante atenção é na hora que começa esse daqui, sempre. E quando o trabalho subir mais um pouquinho, depois dessa parte que ele cruza, na hora de fazer esses aqui. Consequentemente, depois do laranja também, e aqui pra cima depois desse preto novamente. Então, sempre que for fazer essa parte que subiu, ficar um pouco mais atento. E aí, aqui eu vou continuar seguindo esse gráfico e vou fazer uma repetição toda, e aí eu volto pra gente conversar mais um pouquinho. E aí, assim, cheguei aqui no final, e aí, não sei como você faz a sua leitura, mas você pode continuar aqui e depois voltar na parte correspondente pra cá. Ou, após você fazer esses 2 pontinhos aqui, você voltar pro início, que vai dar na mesma. O desenho tá se completando. E tem uma outra coisa importante pra falar com vocês, que é o seguinte: nas trocas de cores, você precisa se preocupar em deixar elas bem retinhas sempre que você trocar de cor, porque às vezes a gente pode apertar mais e aí ficar um pouquinho afundado assim, repuxado.
Isso daqui, se ficar repuxado, imagina, o tanto de cor que a gente vai trocar, se isso aqui continuar, se isso aqui ficar sempre repuxando, sem ficar uniforme, também vai colaborar para o trabalho começar a fechar. Então, você precisa ter atenção nas trocas de cores, para não repuxar e deixar o mais parecido possível, ó, bem gordinho, bem parecido, tá bom? E aqui a gente chega naquela parte do impasse, né? Fiz a minha carreira toda, com as repetições, 3 repetições, e ficou nesse tamanho aqui. Olhando aqui pela câmera, parece que tá bem enorme, mas não tá muito grande. Tá um pouquinho maior que uma folha A4. E aí é o seguinte, o trabalho, nós não vamos fechar carreira. A gente vai trabalhar em espiral. E aí aqui eu vou fazer os meus 2 últimos pontos aqui. E aí eu vou passar para a segunda carreira. E você faz aí também o último ponto, eu pego aqui por cima. Se você olhar aqui, ó, agora, nessa parte dos pontinhos do meio, são 2 pontos na cor que vai ficar aqui no fundo. Só que aí é o seguinte, você acabou aqui, encerrou, esquece que existe essa primeira carreira. Esquece, cancela ela da sua mente, vai pra segunda. Finalizei esses 2 pontos aqui, o segundo eu deixei aqui por fazer, porque eu vou trocar de cor e já vou começar na cor que tá vindo aqui pelo fundo. Que é aqui no meu, esse lilás clarinho. E já fiz um ponto nele, no lilás mais clarinho. Essa parte aqui vai dar um leve desencontro em alguns momentos, e em outro momento ela vai acertar. E tem que ir lidando com isso, e sempre, quando finalizar a carreira, confere se tá certinho. E esquece daquela carreira, apaga ela da sua mente, finge que você não tá vendo mais ela e continua a partir da carreira atual, que você vai começar. E o que eu quero dizer com essa questão de esquecer a carreira anterior? Porque se você não esquecer a carreira anterior, você vai acabar ficando um pouco confuso, principalmente nessa parte que é final e início de carreira, tá bom? Você só põe um marcadorzinho de ponto lá, e vai se guiando exatamente pelo que tá no gráfico. E agora sim, você baixa parte desse PDF que tá liberado aí pra você e manda ver. Pode fazer uma parte e aí a gente volta na próxima parte que vai ser liberada. A gente volta pra conversar mais um pouquinho. E por enquanto já pode fazer o que tiver liberado. Confere sempre início e final pra ver se tá batendo. E só baixar seu PDF.